Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. Hoje eu acho que é quarta-feira, que eu não sei se já passou da meia-noite. Eu acho que já passou da meia-noite. Eu acho que hoje é quinta-feira, dia 23 de abril, que é dia do nosso Pai Ogum, nosso amado Pai Ogum. E eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Falando do nosso Pai Ogum, tá? O título do vídeo é Ogum, o general da Umbanda. E eu vou falar nesse vídeo sobre alguns testemunhos que eu posso dar a respeito da fé que algumas pessoas que me acompanham nessa vida, a fé e o poder de Ogum, né, manifestado nas pessoas que me acompanham nessa vida, nessa encarnação, tá? Em primeiro lugar, assim, ó, que eu acho muito importante que devo citar aqui nesse vídeo é a trajetória do meu pai, não meu pai de santo, tá? Mas o meu pai de sangue, tá? Que ele era filho de Ogum, tá? E eu, como filho dele, pertencente a essa família, né? Eu posso dizer assim que eu vivenciei assim, muitas demandas vencidas, vou dizer assim, ó, até milagres, tá? Grandes vitórias que o meu pai teve, né? Pela força de Ogum. Então eu me lembro assim que teve uma época que ele fez uma grande aquisição, né, na vida dele, e era uma aquisição bem grande mesmo, né? Ele comprou um caminhão, né, que não era uma coisa muito barata. E eu me lembro que ele tinha que trabalhar com aquele caminhão e para continuar pagando as prestações do próprio caminhão que ele comprou, né? E aí eu me lembro que a minha mãe chegou, ele trouxe o caminhão, tá? E ele trabalhava com transporte, né? Por um bom tempo ele trabalhou com esse ramo de transporte, de viajar, de entregar carga, essa coisa assim que... E eu me lembro que a minha mãe trouxe, ele trouxe o caminhão pra gente ver, foi aquela alegria, tudo, né? E aí a mãe disse assim, não, ninguém entra no caminhão, né? O pai saiu do caminhão, desceu, e aí a gente queria subir, né? Eu me lembro que eu era pequeno, era um gurizão, e aí a mãe disse, não, ninguém entra. Aí a mãe trouxe o quadro o quadro não, perdão, a imagem do Ogum. E aí ele subiu no caminhão, meu pai subiu no caminhão, e aí a minha mãe trouxe a imagem do Ogum, saiu de dentro de casa, né, tudo, o lugar onde ficava lá a imagem do Ogum, e levou e botou a imagem do Ogum no caminhão e fez lá um trabalhinho lá, fez umas promessas, uns pedidos pro Pai Ogum. E graças a Deus o pai conseguiu, né, pagar as prestações do caminhão. Era mais ou menos isso, né? Te faltava ainda um valor e ele conseguiu pagar, né? E graças a Deus, assim, hoje eu posso dizer que em matéria de finanças, assim, ele nos deixou muito bem, né? Isso eu não posso reclamar. Então ele tinha uma fé muito grande no Pai Ogum. E eu me lembro que ele não era praticante, um bandista praticante, né? Mas ele tinha uma fé muito grande no Pai Ogum, no São Jorge, e tinha, eu acho que em tudo que era carro que ele tinha uma imagem do São Jorge, né? Aquilo era interessante, a fé, né? E eu também fiquei com essa fé, com essa crença no Pai Ogum, né? Hoje em dia eu tenho alguns patuás, alguns trabalhos com a imagem do Ogum dentro do meu carro, e eu faço aqui pro pessoal
trabalhos, né, para segurança de carro com o Pai Ogum. E outra coisa que eu me lembro era a oferenda, né? A oferenda que ele dava para Ogum, ele fazia pegava lá no açougue comprava no açougue 2 costelinhas de boi, né, de carne bovina, e assava aquilo nas brasas, e aí você ia no matinho lá, com uma cervejinha na mão, né? Naquele tempo ainda as pessoas usavam copo de plástico para... Eu não sou muito adepto de botar copo de plástico ou nem copo nenhum, tá? Hoje a gente tem que respeitar o ambiente, tá? E aí eu e meu pai ia lá no matinho entregar a oferenda do Pai Ogum. E aquilo, assim, foi muito significativo na minha vida, né? Porque ele sempre teve essa fé enorme pelo Pai Ogum e sempre teve respostas, né? Eu mesmo, eu não sou filho de Ogum, né? O meu orixá de frente, como eu já falei nos outros vídeos, eu sou filho de Xangô, tá? Meu orixá de frente é Xangô e o adjunto eu sou de Inhansã, tá? O meu Xangô velho e a Inhansã velha também. Mas eu sempre tive uma grande fé no Ogum, então assim, tudo aquilo que eu peço até hoje para o Pai Ogum, né? Olha, é muito difícil de eu não ter os meus pedidos, né, realizados. Mas, olha, eu sou um filho de Xangô apaixonado por Ogum, tá? Já fui até em alguns pais de santo que colocam búzio, né? Isso quando eu era bem mais novo, tá? E já chegaram a dizer que o Ogum e o Xangô brigavam pela minha cabeça. Bom, eu não acredito muito nisso, mas eu sei que o Pai Ogum está sempre me protegendo, né? Até porque por um bom tempo convivi com meu pai e eu acompanhava ele, né? Ele não era um bandista, como eu já falei, tá? Ele não era um bandista, mas ele tinha uma fé enorme no São Jorge, Ogum, que era surpreendente. Tinha uma proteção também surpreendente, né, gente? Era uma coisa assim que muita gente até tinha inveja, né? Da resposta que o Ogum dava para ele quando ele estava precisando. Uma outra coisa assim, que eu acho importante falar assim, é que a primeira terreira de Umbanda, propriamente dito, né, que eu entrei, a minha primeira mãe de santo, ela era de uma terreira aqui na cidade, tá? Uma das mais antigas da nossa cidade, que é o Reino de São Jorge, tá? Então eu comecei a minha vida dentro da Umbanda naquele terreiro, Reino de São Jorge, que fica aqui na rua 15 de novembro. E então, assim, né? Durante toda a minha vivência dentro da religião, eu sempre tive assim uma presença muito forte do Pai Ogum, tá? Bem dizer, eu me desenvolvi inicialmente com uma entidade de Ogum, né? Com um falangeiro de Ogum que foi o Ogum das Sete Ondas, tá? Então a primeira manifestação que eu me lembro, né? Que eu me lembro agora, que faz bastante tempo. A primeira manifestação que eu posso registrar foi com o Ogum das Sete Ondas, tá? Eu recebi o Ogum das Sete Ondas, mas não ficou muito tempo. Foi só uma entidade que veio só para desenvolver, né? Aquela entidade que veio para desenvolver o meu aparelho e depois ela foi embora e aí veio as entidades que hoje estão comigo aí. Uma outra coisa, né? Hoje eu sou dirigente de uma terreira, né? E a nossa terreira aqui, né, como vocês podem ver bem ali ao ladinho, ó, tem o Pai Ogum. Então a gente tem vários assentamentos da linha de Ogum aqui na terreira, tá? Não é só um assentamento no Congá, a gente tem vários assentamentos, várias seguranças com Ogum em cima da porta. Tudo aquilo que eu aprendi de segurança eu faço, né? E agora, por último
na minha coroa mediúnica, tá? Eu recebo o Ogum das Sete Cruzilhadas, né? Eu recebo o Ogum das Sete Cruzilhadas. E aqui sempre tem, assim, uma festa, tá? A gente faz sempre uma festa, uma comemoração bem legal, né? Bem forte, assim, né? No dia de Ogum, infelizmente agora com essa pandemia, né? Não tem jeito, vai ficar tudo fechado. Alguns filhos de corrente vão vir aqui, tá? Acender velas. Eu faço sempre as minhas oferendas, tá? Faço a bebida, a cerveja branca que a gente usa aqui e as oferendas normais. E alguns filhos sempre vêm aqui bater a cabeça e acender uma vela, trazer alguma oferenda. E no caso, assim, aqui na terreira, né, o Pai Ogum tem um lugar especial, assim, tanto na terreira como nos nossos corações, né, porque a gente... Eu aprendi, né, a tocar, a abrir os trabalhos de uma maneira específica que eu faço até hoje, né? Então eu sempre saúdo, né, depois de Oxalá, né, na minha saudação aos orixás, eu saúdo Ogum, tá? Vai parecer meio estranho para algumas pessoas, mas é uma forma que eu aprendi. Uma outra coisa assim, que eu acho bem interessante falar é que eu peguei aquela época dos livros do W.W. Matt Silva, né? Não sei se alguém conhece o Matt Silva, tá? Ele é o propagador da Umbanda esotérica, né, aqui no Brasil, né? E depois ele passou o comando dele para o Rivas Neto, tá? Então, assim, eu cheguei a ler, né? Eu tenho bastante livros aqui na terreira, tá? A gente tem uma biblioteca, tá? Eu acho isso muito importante, né? A gente ter livros, a gente ler, mesmo que eu não siga 100% o ritual da Umbanda esotérica do W.W. Matt Silva, tem algumas coisas assim, que eu uso até hoje, né? Algumas ritualísticas, tá? Do W.W. Matt Silva, né? E uma das ritualísticas, uma dos que eu uso até hoje é aquela divisão da linha de Ogum, né? Então, depois veio o Rubens Saraceni com a Umbanda Sagrada, tá? E ele fez uma divisão, né? E eu gosto muito da divisão da Umbanda Sagrada, tá? Aquela divisão de 7 linhas ali que tem naquela Umbanda Sagrada, que é a linha, né, que tem 2 orixás para cada linha, né, o masculino e o feminino, né? Toda aquela história que o pessoal que conhece Rubens Saraceni já sabe, né? Então no caso, tem Oxalá, né, e Oiatempo, depois ele substituiu por Logunã, tá? Depois tem Oxum e Oxumaré, Oxóssi e Obá, Xangô e Oroiná. Me perdoe se eu estiver errando, eu estiver falando alguma bobagem, mas eu acho que é isso aí mesmo, tá? Eu dei uma olhadinha agora, mas eu acho que é isso aí mesmo. Depois Xangô e Yansan, Obaluaê e Naná e Omulu e Iemanjá, tá? Então, eu até gosto de explicar as 7 linhas de Umbanda por essa versão do Rubens Saraceni, tá? Mas, assim, ó, aquela parte que fala ali na vibração de Ogum, eu gosto muito do W.W. Matt Silva, tá? Então, ele fez uma relação, o Ogum, o orixá, né? O poder vibratório do Ogum, e aí depois ele elegeu ali 7 representantes principais da falange, né? E aí ele fez uma relação com as outras linhas. Eu achei bem interessante aquilo ali. Eu gosto muito eu uso muito isso. Ainda quando eu vou falar sobre Umbanda aqui, faço algum curso, alguma doutrina, eu falo sobre isso. Então, assim, aquela divisão do W.W. Matt Silva foi uma divisão, assim, bem interessante, que eu considero bastante, tá?
e ele fez aquela divisão, né? Ogum de lei, né, tem relação com a vibração de Oxalá, Ogum Beramar com a vibração de Iemanjá, Ogum Inhara com Iori, tá? Iori, e Ogum, parece que é Matinata, tá? Com Xangô, eu não me lembro, isso eu tenho certeza, tá, gente? E o Ogum Megê com o próprio Ogum, tá? Ogum Rompimato com Oxóssi e Ogum de Malay, tá? Com a vibração de Orimá, né? E aí eu faço umas modificações aí, umas adaptações, mas eu acho bem interessante isso, tá? Eu acho bem interessante, assim, em relação, assim, ao comando, tá? Ao comando de primeira linha de Ogum, eu gosto muito desse tipo de divisão do W.W. Matos Silva, tá? Começando com Ogum de lei, Ogum Beramar, Ogum Inhara, Ogum Matinata, Ogum Megê, Ogum Rompimato e Ogum de Malay. E aí depois vem as subdivisões, né, de cada uma desses comandos aí. Então é isso aí, né? Eu sou super fã, né? Eu acho que não tem Umbanda sem Ogum, né? Não tem como a gente abrir uma terreira de Umbanda, abrir uma gira sem saudar Ogum, tá? Ogum é a segurança, e para mim, o que eu aprendi de Umbanda, ele representa a segurança, tá? Para nós aqui, ele é junto com os guardiões, ele faz a segurança da casa, ele é uma das entidades que mantém a casa segura, tá? Cada vibração, cada linha tem um trabalho específico, tá? E o Ogum, para mim, pelo aquilo que eu aprendi com a minha mãe de santo, tá? Ele é o responsável pela segurança, que faz a proteção da nossa casa. E graças a Deus, hoje aqui, né? Deu tudo bem, né? Não tenho muito tempo de casa aberta, né? Porque eu não quis abrir em seguida, né? Eu fiquei meio receoso. Me mandaram abrir há muito mais tempo, mas eu fui abrir depois porque eu não me achava qualificado para fazer isso aí, para ser um dirigente. Mas aí depois eu fui me convencendo e hoje estamos aí. Uma outra coisa assim, que eu acho interessante falar é sobre algumas particularidades que tem aqui no Rio Grande do Sul, tá? No estado do Rio Grande do Sul, e principalmente nessa metade sul aqui do Rio Grande do Sul para aqui para baixo, que eu digo a parte sul do Rio Grande do Sul, tá? E as cores de velas e as atribuições de Ogum são diferentes do que o pessoal tem lá em cima. Tipo Rio de Janeiro, São Paulo, tá? Em primeiro lugar, olha, vou mostrar uma coisa para vocês que é muito interessante. Olha, para nós, a vela de Ogum é essa aqui, tá, gente? Na Umbanda, tá? Olha, então, normalmente a gente vê aí o pessoal comentando, e eu já me comunico há algum tempo já com outros pais de santo, dirigentes de Umbanda, pelo WhatsApp ou pelo grupo de bate-papo mesmo. Então o pessoal usa muito a cor vermelha, tá? Lá para cima eles usam a vela vermelha para Ogum, tá? Ou a vela, aquela azul marinho forte, tá? Azul marinho escuro, tá? Mas para nós aqui da Umbanda, a vela de Ogum é essa aqui. É bem interessante, né? Que o pessoal, eu acho que tem muita gente aí da região sudeste que não conhece, né? Então essa é a vela que a gente dá para Umbanda, tá? Aqui no sul a gente tem a Nação, tá? Que tem várias subdivisões, né? Tem Jejinagô, tem Jexá, tem várias nações, tá? Que também difere muito do candomblé da Bahia e do candomblé do Rio de Janeiro. Então a nossa vela de Ogum, por incrível que pareça, eu acho até engraçado, né? O pessoal fala, e às vezes eu vejo algum vídeo de algum youtuber na internet que fala sobre religião, falando que a vela de Ogum é vermelha, ou eu não tenho nenhuma vela aqui azul marinho, tá? Eu não tenho nenhuma vela azul marinho aqui. A gente nem tem, para dizer a verdade para vocês aí, gente, a gente nem tem vela aqui azul marinho. É difícil encontrar algumas cores de vela aqui no Rio Grande do Sul, tá?
É difícil encontrar. Eu vi num outro canal, tá? Eu não sei se foi do Alan Barbieri ou do Márcio Caim, que eu acompanho já eles, né, há algum tempo, e eu vi eles falando que algumas pessoas atribuem o prata para Ogum, né, a cor prata. Gente, cor prata aqui, principalmente aqui na minha cidade, Rio Grande, tá? A cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, é difícil, tá, gente? É difícil mesmo. Então, a vela de Ogum para nós é essa aqui, ó, tá? Inclusive, tá? Uma coisa assim que vocês vão ficar, o pessoal daí da região sudeste, a guia de Ogum também, a nossa guia de Ogum pela Umbanda tem as mesmas cores, tá? Ela é feita de 7 em 7, tá? Na cor vermelha, branco e verde, tá? Não necessariamente nessa sequência, tá? Mas vai essas 3 cores aqui, tá? Então é bem diferente mesmo do que o pessoal já viu, tá? Do que o pessoal conhece. Aqui a gente dá no Rio Grande do Sul, tá? Pelo menos assim, na região sul do Rio Grande do Sul, tá? Que eu considero para baixo aqui, tá? O pessoal dá churrasco, o pessoal da Umbanda faz uma costela, 2 costelinhas assim, e oferece para algum, tá? E a cerveja branca é comum, né? A cerveja branca para algum é comum. Então, assim, tem características assim que é bem interessante a gente falar, que o pessoal fala lá em cima, e aí uma vez eu vi um youtuber desse que fala sobre a religião de Umbanda falando das possíveis cores de vela de Ogum. Gente, ele errou. Ele disse assim, aqui estão todas as cores possíveis de vela para o Pai Ogum. Ele errou, porque ele se esqueceu que aqui no Rio Grande do Sul a gente usa essa vela, tá? E as pessoas nem imaginam que a gente usa essa vela aqui para Ogum, tá? Inclusive a cor das guias, tá? De algumas guias para Ogum, a maioria das guias, isso na Umbanda, tá? É vermelho, branco e verde, tá? E existe um fundamento para isso. Não, isso aqui está fundamentado. Em primeiro lugar, porque o sincretismo com o São Jorge foi tão forte que a gente acabou ficando com essa cor aqui, ó, pro Ogum, tá? Então, na Igreja Católica, eu fiz uma pequena pesquisa, tá aí? Eu sou professor, eu me formei em Geografia, tá? Atualmente não estou dando aula, mas eu fiz uma pesquisa na época, tá? Na disciplina de Geografia das Religiões, tá? E Geografia Cultural e subdivisão Geografia das Religiões. E aí eu vi então que a cor dessa vela aqui, que eu saiba, tá? Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz, não foi uma pesquisa muito profunda, tá? Foi uma pesquisa bem simples. O Ogum aqui na nossa região ele tem essa cor porque ele seguiu o sincretismo do São Jorge da Igreja Católica, tá? Então aqui esse sincretismo entre Ogum e São Jorge ele é muito grande. A única coisa que modifica é que na igreja de São Jorge, que tem aqui num bairro próximo aqui, o meu, eles usam para São Jorge o vermelho, o amarelo e o verde, tá? Mas essas cores aqui vêm do sincretismo com o Santo Católico São Jorge, tá? Existe para nós na Umbanda, tá? Existe para nós na Umbanda um fundamento a respeito dessas cores aqui, tá? Mas é bem interessante, tá? O pessoal aí que por acaso é da região lá de cima, lá, Rio de Janeiro, São Paulo, tá? Não sei se Santa Catarina, acho que já não tem mais essa cor aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, tá? A Umbanda tem essa cor aqui. Vocês vão ver que tem uma diferença aí, tá? Tem outras diferenças, agora nos outros vídeos eu vou contando para vocês. Bom, então assim, gente, aqui vou dizer assim, a todos os umbandistas, né, todo o pessoal que é da nação, do candomblé, eu acho que em tudo que é lugar do Brasil, eu tenho certeza, né, em tudo que é lugar do Brasil, nós somos apaixonados pelo Pai Ogum, independente de fazer ou não o sincretismo, tá? E outro dia eu fui, só por curiosidade, tá, para encerrar esse vídeo, eu fui conversar, isso foi antes da pandemia, conversar com uma senhora que ela é dona de uma
de uma casa de artigos religiosos, né? E aí eu perguntei para ela qual é o orixá que dá mais lucro, né? E vende mais, né? Que no caso esse pessoal, os comerciantes que trabalham com artigos religiosos, aí ela falou assim: eu pensava que era Ogum, tá? Mas é Iemanjá, mas Ogum vem em segundo lugar. Aqui, pelo menos, a época que o pessoal mais vende vela, mais vende artigos religiosos é na época de no dia de Iemanjá, né? Para nós aqui é 2 de fevereiro, tá? Também tem essa diferença aqui no sul. E o Ogum, né? Então, o dia de comemoração, o Ogum, ele é o segundo dia mais ventoso para o pessoal que tem casa com artigos religiosos. Gente, esse vídeo aí já tá ficando muito grande, tá? Eu não quis fazer nenhum vídeo assim falando sobre ritual, porque, como a gente viu aqui pelo esquema da vela, tem rituais que são muito particulares, né? E cabe a gente, né, respeitar, tá? Uma coisa assim que eu acho muito importante, que eu vou voltar a falar em outros vídeos, tá? É respeitar, tá? A gente tem que respeitar. Se a pessoa cultua o orixá de uma outra forma, com outra cor de vela, a gente tem que respeitar. Isso é o mais importante, né? O respeito. Assim como a gente tem que se respeitar dentro da religião, tá? Nós que somos dirigentes, tá? Caciques ou país de santo, tá? A gente tem que respeitar, tá? O importante é que a gente nunca perca aquela máxima, né? Do caboclo da sete cruzilhada. A Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Então, não importa, tá, o ritual, tá? Não importa o ritual, a cor da vela, a cor da guia, tá? Se é diferente da cor da guia da outra casa, o importante é que se tenha uma religião de Umbanda onde se faça o bem, tá? Não se faça o mal para ninguém, que seja de fato de direito a palavra, né, do fundador da nossa religião, Caboclo da Sete Cruzilhada, através do médio Zé Fernando de Moraes, a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Gente, Pai Ogum abençoe todos vocês, tá? Abençoe a família de vocês todos que estão ouvindo esse vídeo, né? Abençoe as casas de vocês, proteja as casas de vocês, que proteja, né, vocês todos na rua e no trânsito. Pai Ogum também, né, tem essa particularidade de encruzilhada de rua, né? Que o Pai Ogum abençoe todos vocês, tá? Ogum é nosso Pai. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus.